Verão 2025, Cruzeiro e Caldense. Diniz, Gabriel, seu perninha. Imagina. Rodrigo Costa, em 83, o Zico estava vendido para o Udinese. Foi decisivo contra o Santos na final e não deu uma entrevista tacanha como a do Gabigol. Já vai tarde. Boa lembrança essa, né? É verdade. Em 83, naquela final em que o Flamengo ganhou de 3-0 do Santos no Maracanã. Um espetáculo de jogo, né? Que jogou pra caramba o Flamengo. De fato, o Zico estava vendido, né, Mauro? Sim, sim. E ninguém sabia, né? Ninguém sabia. E jogou machucado. Ele jogou machucado, estava vendido e comandou. O meu tweet fixado é o começo daquele jogo. Para mim, é aquilo uma das maiores demonstrações de liderança de um jogador, né? Liderança técnica e liderança. De comandar, de liderar, no sentido de incentivar, de cobrar. Para quem não se lembra, o Santos vence por 2-1 o jogo no Morumbi. E eu lá estava nesse domingo, por sinal, e na volta, no Maracanã, o Flamengo tinha que fazer 2-0. E com 30 segundos, o Zico faz o gol. 1-0. E aí depois o Leandro amplia no final do primeiro tempo e o Adílio, recentemente falecido, jogou pra cacete nesse jogo. Nossa, como ele jogou bola. Ele faz o terceiro gol de um peixinho maravilhoso na jogada do Robertinho, ex-Fluminense, pela direita. E o Zico depois acaba indo embora. Então, assim, não dá para comparar, né? Até muita gente fala, o Zico defende o Gabriel. Tem um raciocínio do André Rocha sobre essa questão que eu acho que é perfeito. O André sempre fala o seguinte: o Zico hoje é um senhor de 71 anos. Você acha que o Zico vai ficar arrumando treta com o Gabriel Barbosa, essa altura da vida? O Zico, você achou do Gabriel? Não, tal, bababá e tal. É lógico, está mais do que certo. Eu duvido que ele vai comprar uma. Não faz sentido. Para quê? E outra coisa, por que o Zico vai descer do seu pedestal de ídolo máximo do clube para ficar discutindo com jogadores que estão no patamar muito abaixo, mas muito abaixo? Porque a idolatria e tudo mais, gente, não se mede apenas por títulos conquistados. Idolatria e respeito, história no clube é conquistas e também comportamento, identificação, respeito à camisa, à torcida e várias outras coisas. Tanto que tem jogadores que não são nem tão brilhantes ou não são tão vencedores e que ficam na história de um clube, né? E são lembrados eternamente, porque fizeram algo pelo clube, porque de repente jogaram numa fase de vacas magras, mas por exemplo, o Roberto Dias, do São Paulo. É um dos grandes ídolos da história do São Paulo, na fase de um jejum que estava construindo o Morumbi. E todo São Paulino daquela geração, ou mais jovem, o que conhece a história, o reconhece como um grande ídolo. Mas ele não foi campeão da Libertadores, não foi campeão do Brasil. Sim, mas foi um cara importante em determinado momento da história do clube. Todo clube tem um jogador ou mais assim. Então, sei lá, qualquer coisa que você compare com o Zico é difícil, mas a observação a comparação acho que serve para mostrar assim, a falta até de autocrítica do rapaz ontem, né? É falta de autocrítica, né? O Bilbo Boleiro fala: tem que ser muito ególatra para pegar o foco do título e roubar para si, como fez o Gabigol. Ele ter dobrado o salário depois dos últimos anos que fez é reflexo da insanidade que está o futebol brasileiro. Mas assim, indiscutivelmente o cara não é que o cara chegou, deu uma loucura, ele falou assim: vou falar agora. O cara deve ter pensado nesse negócio, muito bem pensado, falou assim: se eu for campeão eu vou lá e vou falar. E foi isso que ele fez. Realmente, né? Até de certa forma uma falta de um pouco de grandeza, vamos dizer assim, né? Num momento como esse, em que o Flamengo é campeão. Mas é dessa linhagem. Perfil, eu sei que você vai falar, é uma linhagem de jogadores. Eu ia comparar a outros jogadores que têm o mesmo perfil egocêntrico, mas todos que eu vou citar aqui são melhores que o Gabigol, né? Neymar, Romário, né? Então, mas é um pouco isso, né? O outro nunca interessa, né? É o eu acima de tudo, né? E acho que o Cruzeiro está aí correndo, de fato, como disse o Mauro, um risco. Eu não vejo necessidade para esse time do Cruzeiro ter um centroavante como o Gabigol. Pode até dar certo para caramba. O Diniz gosta de trabalhar com jogadores técnicos, mesmo que estejam já, sei lá, em baixa, né? Mas veremos, né? Veremos, porque de fato essa recuperação dele, se a gente levar em consideração o primeiro jogo contra o Atlético, o que ele jogou, o que ele participou, você fala, pô, ele tem condição de jogar aquilo que mostrou o Maracanã contra o Atlético.
se dedicar seguidamente. Mas a questão é se ele vai estar dedicado, estar focado nessas próximas etapas da carreira. Sendo que ele sai de um lugar do clube mais popular do Brasil, onde era a casa dele, era ídolo absurdo, e é uma coisa diferente, é uma outra praça, eu sempre lembro do Vanderlei Luxemburgo, que teve muita história no Cruzeiro, inclusive naquele Campeonato Brasileiro de 2003, aquele time espetacular, primeiro campeão dos pontos corridos, e que falava, eu trabalhei no Rio, em São Paulo e em Minas, num clube que eu adoro trabalhar, o Cruzeiro ganha tudo, mas a exposição é muito diferente, né? De mercado para, mas muito diferente. E o Gabigol vai jogar num lugar, num mercado de menor exposição, sem dúvida alguma, né? Sim, é verdade. Vai ter que se adaptar a um cenário que é assim. E ainda pode correr o risco do Cruzeiro não estar na Libertadores ano que vem, né? Tem que disputar lá com o... Travou o âncora? Deu um biquinho? Travei? Ó. Travei? Não. Tô aqui? Voltou? Tô aqui, não? Sim. Eu não vi a tua última. Eu não vi, então. Não, eu falei que ele, e talvez há uma chance do Cruzeiro não ir para a Libertadores. Se ele não for campeão sul-americano, se eles não chegar no G9 e ter que jogar lá Cruzeiro e Deportivo Zuliano, Coquimbo Bonito. É um patamar nesse momento diferente que ele vai encarar aí. O Washington Hotz fala assim: vocês viram o pôster do Gabriel no Instagram com a música do Tim Maia no fundo? Deu a entender que o Flamengo vacilou com ele. Cara, não sei se vacilou. O cara tá aí há 2 anos, tá? Recebe o salário. O cara não jogou mais nada, né? Não é o caso, não é o caso do cara. O cara foi afastado. Ele até pode ter as questões dele lá com o Tite, mas mesmo com o Tite ele chegou a jogar em alguns momentos, né? O fato é que o cara não joga nada há bastante tempo, né? O Tite já o encontrou na reserva. Ele foi reserva com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, quando encontrou na reserva, quando chegou ao clube herdando a posição do trabalho, o emprego do Sampaoli.